Boa tarde, crianças! Começando mais um dia de aula. Que gostoso, né? A gente sempre começa o nosso dia pedindo a ajuda de Deus, né? Porque Deus é muito importante na nossa vida. Então vamos abaixar a cabecinha, fechar nossos olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pelo cuidado de todos os dias e por teu amor que é tão grande. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa aula, que o Senhor nos ajude sempre a aprender mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Vocês lembram a história que eu contei? A última história que eu contei para vocês na aula bíblica passada? Quem lembra? Vamos fazer uma forcinha aí, porque eu sei que não é fácil lembrar na hora, né? Vamos fazer uma forcinha. Alguém conseguiu lembrar? Então nós vamos fazer uma revisão dela bem rapidinha, só para vocês lembrarem. Vocês lembram que tinha um casal que viviam na cidade de Sunem? E havia um profeta chamado Eliseu. Esse casal gostava muito de Eliseu. E sempre que Eliseu ia para essa cidade, o que acontecia? Eliseu ficava na casa deles. E um dia aquela esposa teve uma ideia. Querido, eu tive uma ideia. Quem lembra que ideia ela teve? Muito bem, ela teve a ideia de construir um quarto na casa deles para Eliseu. E eles fizeram um quarto. E Eliseu ficou muito feliz. Mas ele ficou tão feliz que ele queria agradecer de forma diferente. Não só falar obrigado pelo quarto lindo. Eles queriam agradecer de forma diferente aquele casal. Então o que ele fez? Ele perguntou, tem alguma coisa que você falou para a mulher que você queira tanto? Porque eu quero dar para você em forma de agradecimento. O que aconteceu com a mulher naquele momento? Ela baixou a cabeça e se entristeceu, porque ela tinha uma coisa que ela queria muito, mas era algo que na cabeça dela Eliseu não poderia dar. E realmente, Eliseu não poderia dar. Mas Eliseu tinha um Deus que tudo pode quando é da vontade dele. Ele pode. Então o marido dela falou, olha Eliseu, tem sim, tem alguma coisa que ela quer muito sim. Ela não é mãe, ela queria muito ter um filho, muito, muito, muito mesmo, Eliseu. E Eliseu pegou e falou assim, então eu vou pedir para Deus, eu vou orar e vou pedir para que Deus dê um filho para vocês. E Eliseu orou. E o que aconteceu? Deus respondeu a oração de Eliseu? Sim, Deus respondeu que sim. Então eles ficaram super felizes que seriam pais. E eles foram pais. Nasceu um lindo menino. E o menino já era crescidinho. Ele estava bem grandinho já. Até que a sua mãe falou para o filho. Filho, vá até o campo onde o papai está trabalhando. Vá lá. E ele foi. Mas quando ele chegou lá, ele começou a chorar. Olha aqui o menininho. Por que será que ele está chorando? Algo diferente aconteceu com ele. Ele começou a chorar e ele começou a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ele punha as duas mãozinhas assim, apertando a cabeça dele. O pai dele entrou em desespero e correu lá. O que está acontecendo, meu filho? O que foi? E eles perceberam que não estava nada bem. O menino não estava bem. Então o pai pediu para um de seus servos, falou, leve meu filho imediatamente para a mãe dele, para que a mãe dele veja o que ele tem. E levaram o menino para a mãe. E aí quando chegou lá, a mãe tentou fazer de tudo, mas não passava. Não passava. E de repente aquele garotinho morreu. E no momento em que ele morreu, a mãe dele entrou em desespero. Mas ela se lembrou, peraí, eu tenho esse filho porque Deus me deu. E Deus me deu esse filho porque eu falei com Eliseu. Então ela se lembrou de Eliseu. E ela rapidamente pegou uma de suas servas, pegou uma jumentinha e elas montaram e foram atrás de Eliseu. E quando a mulher encontrou Eliseu, ela contou tudo o que tinha acontecido com o filho dela. E Eliseu falou, calma, vamos até lá.
Quando Eliseu chegou na casa da mulher, o filho dela estava deitadinho. Vamos tampar, deixa eu ver o que a professora usa. Isso daqui para tampar a imagem. Quando chegou lá, o filho dela estava deitado. Eliseu pode fazer alguma coisa pelo filho dela? Ele não. A única coisa que ele poderia fazer é pedir para Deus. E ele colocou a mão no garotinho. O garotinho estava tão gelado. Vocês sabiam que quando a pessoa morre, o sangue para de circular no nosso corpo e a gente fica geladinho, né? Graças a Deus a gente não sabe o que é isso. Mas as pessoas quando morrem ficam frias. E Eliseu colocou a mão nesse menininho e ele estava frio. E Eliseu orou: Senhor, o Senhor pode ressuscitar esse garotinho. Por favor, devolva ele para a mãe dele. E aí Eliseu olhou para o garotinho e colocou a mão nele. Ele já não estava mais tão gelado. E Eliseu deu uma voltinha pelo quarto. Ele andou para lá, ele andou para cá, até que de repente ele escuta assim: Atchim! O que é isso? Quem já viu um morto espirrar? Eu não, vocês também não, né? Aquele garotinho espirrou. Atchim! E de repente Eliseu olhou para ele e ele já estava bem. E Eliseu falou para a mãe dele: vem aqui, venha ver o que aconteceu com seu filho. E quando a mãe se encontrou com o filho, ela abraçou tão forte, tão forte. Ela ficou tão feliz que ela não acreditava que o filho dela estava aqui de novo. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? Isso que aconteceu na vida desse garotinho foi um milagre. Porque hoje não é comum os mortos ressuscitarem. Mas na época que eles viviam, era comum isso acontecer. Sabe o que se chama isso? Milagre. Milagres são coisas que somente Deus pode fazer. Ah, professora, que pena que Deus não faz mais milagres hoje, né? Claro que faz. Deus faz muitos milagres e algum deles a gente nem vê, mas foi um milagre. Deus até hoje ele faz milagres e ele nos ama e ele cuida de nós com muito amor. Por isso que nós devemos retribuir o amor que ele tem conosco. Nós devemos amar também o nosso Deus, não é verdade, crianças? Que história linda, não é verdade? Muito bonito. Sabe por quê? O amor de mamãe é tão grande assim. E a gente vê essa história e acha muito lindo, não é verdade? Então, quando acabar essa aula, vai lá e dá um abraço bem apertado na mamãe e no papai, porque eles têm um amor sem fim por vocês, igual o amor de Deus. O amor de Deus ainda é maior ainda, né? Bem mais maior. Que feio, nem existe bem mais maior, bem maior, né? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Hoje nós vamos rever, a professora deixou ainda na outra letra. Hoje nós vamos rever uma letrinha de um amiguinho da nossa sala. Quem será esse amiguinho? Quem será esse amiguinho que tem essa letra? Essa é a letra L. L diz L, como em leão, como em Leonardo. E como no amiguinho da nossa sala. Quem é ele? O Lorenzo. L diz como em Lorenzo, como em livro, como em laranja, como em lápis, como em lua, né? Como em esse enorme leão, né, crianças? E lembrando, se eu pegar a letra L, que é uma consoante, e eu juntar ela com uma vogal, eu vou ter uma sílaba. Como será que fica esta sílaba? L-A, lá. L-A, lá. E se eu tiro o A e coloco o U? L-U, lu. L-U, lu. E agora vamos formar a sílaba do Lorenzo. L-O, lo. L-O, lo. Muito bem.
Então, no nosso livro de caligrafia, hoje, nós vamos fazer esta sílaba. Primeiro, nós vamos passar por cima do L. Vamos passar bem bonito. Dar o espaço de 2 dedinhos. Fazer a letra L de novo. Dar 2 dedinhos e fazer a letra L de novo. Então, na casinha número 1, nós colocamos o nome. Na casinha número 2, nós fizemos o L maiúsculo e o L minúsculo. E na casinha número 3, nós vamos fazer a sílaba lá e a sílaba lo. Vamos lá? Primeiro eu vou fazer o lá. Para formar a sílaba lá, eu vou usar o L e qual vogal? Muito bem, a vogal A. Vamos fazer ela 2 vezes. Lá. E vamos fazer também a sílaba lo. Para fazer o lo, eu vou usar o L e qual vogal? Muito bem, que crianças espertas. O O, vou dar um espacinho e fazer de novo. Lá e lo. L diz L, como em leão, como em lápis, como em Lorenzo. L diz L, 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 certo? Então, caligrafia são essas daqui. Linha 2, L, e linha 3, sílaba lá e lo. E nós também vamos fazer a lição da página rosa. Todas as vezes que eu falo vamos fazer a lição da página rosa, eu lembro do Miguel. Porque o Miguel fala assim que gosta muito de fazer as tarefas da cor rosa, Miguel. E hoje eu acho que é uma das que você vai gostar. Hoje nós vamos fazer essas de circular a sílaba. Que legal, né? Então lembre-se de pôr o nome. E nós vamos falar o nome das imagens e ver com qual sílaba começa. Vamos lá? Janela. Janela. Com que sílaba começa? Vamos falar junto? Já. Então, com a sílaba já. J-U, ju. J-A, já. Então, onde nós vamos circular, crianças? Muito bem. O já. Macaco. Macaco. Com qual sílaba começa? Ma. M-A, ma. M-I, mi. Qual das duas nós vamos circular? O ma. Meia. M-E, me. Junto com o I fica mei. M-I, mi. Qual das duas nós vamos circular? Isso é uma meia ou uma mia? Uma meia. Então, nós vamos circular o mei. Roda. R-O, ro. R-A, ra. Qual dos dois nós vamos circular? Roda. Muito bem, o ro. Raposa. R-I, ri. R-A, ra. Qual das duas nós vamos circular? O ra. Toalha. T-O, to. T-U, tu. É toalha ou toalha? Muito bem, toalha. Certo, crianças? Que atividadezinha legal de fazer, não é verdade? Então, quem quiser fazer sozinho, sem olhar o da professora, eu quero ver, hein? Tá bom, crianças? Um beijo e até a próxima aula.